Em 2016, uma jovem foi encontrada boiando sem vida em um lago lá na Austrália. E quando os policiais foram investigar, eles descobriram centenas de fotos e vídeos perturbadores tirados nos últimos 5 anos dessa jovem tomando banho, usando o banheiro. Será que ela tinha algum stalker, alguém que estava obcecado com ela? E a resposta estava muito mais perto do que os policiais imaginavam. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, canal aqui no YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho. O TikTok do Cafezinho Investigativo já tá no ar, é cafezinho underline investigativo, isso mesmo. Então todas as semanas eu conto uma versão expressa, baduntz, dos casos que eu conto aqui no canal. Não se esqueçam de seguir e assistir os vídeos e vamos pro caso. Lembrando que aqui no Cafezinho Investigativo a gente fala de alguns temas e histórias que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então fica a seu critério continuar, mas hoje a gente vai falar sobre o ataque brutal a uma jovem. No dia 24 de abril, um turista estava fazendo hiking lá pela área do lago Munmorah National Park, lá na Austrália. Ele estava caminhando em uma área do parque que se chama Snapper Point, que é muito conhecido por turistas por ter paisagens maravilhosas, falésias, lagos e geysers. Só que em vez de apreciar essa belíssima vista, esse turista se deparou com algo muito mais assustador, um objeto estranho boiando na água. À primeira vista, ele não entendeu do que se tratava, talvez fosse algum tipo de animal marinho, alguma formação rochosa diferente. Só que depois de alguns minutos, ele se tocou. Se tratava de uma mulher sem vida, com o corpo boiando com a barriga para baixo na água. Quando os policiais foram chamados, no começo eles pensaram que se tratava de um caso de afogamento acidental, porque aparentemente era uma coisa que acontecia com muita frequência nessa área. Tinha mais de 16 pessoas que já faleceram nesse exato local em menos de 8 anos por afogamento. Só que quando eles tiraram o corpo da água por meio de um helicóptero, eles viram que o corpo dessa mulher estava nu e ela tinha mais de 30 facadas em todo o corpo. E no começo eles não conseguiram identificar, essa mulher, porque nenhuma mulher com as suas características tinha sido dada como desaparecida e eles também não encontraram nenhum tipo de pertence pessoal, como documentos, cartões que continham o nome dela. Como ela tinha sinais claros de ter sido vítima de um crime, a polícia fez uma imagem computadorizada dela, exatamente para proteger a sua imagem, não circular uma imagem dela sem vida por aí, e divulgou em vários meios de comunicação e portais de notícias do país com a esperança de identificá-la. E eles também divulgaram a seguinte descrição: mulher com ascendência asiática entre 20 e 30 anos, cerca de 170 centímetros de altura e cabelos escuros na altura dos ombros. E não demorou muito, porque no dia seguinte um casal apareceu numa das delegacias de polícia lá da Austrália, dizendo que a sua sobrinha de 25 anos estava desaparecida já fazia alguns dias. A Michelle nasceu na China, só que ela já estava morando fazia 5 anos com seus tios lá em Sydney, na Austrália, porque ela estava cursando um curso lá na Universidade de Tecnologia de Sydney. Os policiais fizeram então um teste de DNA e descobriram que aquele corpo encontrado era de fato a Michelle. Mas o que poderia ter acontecido com ela e quem faria isso com ela? Bom, como eu disse antes, o lugar onde a Michelle foi encontrada é um ponto extremamente turístico, centenas de pessoas passam por lá por dia e existem várias câmeras de segurança nesse parque nacional. Quando os policiais verificaram as filmagens das câmeras de segurança, eles viram um carro suspeito entrando no Parque Nacional por volta das 7 horas da manhã, 3 horas antes do corpo ser encontrado. E pela placa, um jovem de 27 anos foi identificado como motorista. Será que era um namorado da Michelle? Um conhecido da faculdade? Não! Era o tio dela, o tio. Sim, exatamente, o tio dela que foi alguns dias antes para a delegacia para falar que a Michelle estava desaparecida. Eles só tinham 2 anos de diferença. E agora eu vou contar pra vocês exatamente o que aconteceu naquele dia e o que o tio dela tem a ver com essa história toda. Meng Mei Leng, ou Michelle Leng, que é o nome em inglês dela, eu vou chamar ela de Michelle pro resto do vídeo pra ficar mais fácil a identificação. Ela nasceu em 1991 em uma cidade lá da China chamada Chengdu.
Quando ela ainda era adolescente, aconteceu um terremoto lá na cidade dela e infelizmente o seu pai faleceu. E a partir daquele momento ela ficou devastada, sua mãe também. E dali em diante a mãe dela jurou que ela ia cuidar ainda mais da Michelle, garantir toda a sua felicidade e que todos os seus sonhos se tornassem realidade. E um dos seus sonhos era morar no exterior, mais especificamente na Austrália. E com a ajuda da sua mãe, a Michelle conseguiu passar em um dos cursos da Universidade de Tecnologia de Sydney e comprar uma casa em Sydney mesmo. A Michelle já tinha uma tia que morava em Sydney com o seu namorado e seus 2 filhos, e a família decidiu em conjunto que todos morariam sob o mesmo teto. Parece que é uma coisa muito comum em famílias chinesas, que famílias extensas morem todos juntos numa mesma casa para ter algum tipo de ajuda, proteção no dia a dia. Então, em abril de 2014, a Michelle se mudou para a Austrália e foi nesse momento que ela conheceu o novo namorado da sua tia, um homem chamado Derek Barrett. Ele era um homem branco, de grande estatura, e no começo ele não parecia destoar muito da sua tia de 43 anos de idade. Talvez fosse o fato de que ele já tinha claros sinais de calvície, talvez fosse o seu estilo, mas ninguém dizia que ele só tinha 22 anos de idade. Ele só tinha 2 anos a mais do que a própria Michelle. Então o tio dela tinha 22 anos, ela tinha 20. Ele também tinha uma diferença de idade muito pequena com os próprios primos da Michelle, né? Os nomes e as idades dos primos da Michelle nunca foram revelados, provavelmente para proteger a sua identidade, porque, como vocês vão ver depois, o negócio fica feio mesmo nesse caso. Só que a mídia divulgou que os dois já eram adultos, ou seja, maiores de 18 anos. Então, imagina você ter uma diferença entre, sei lá, 4 a 2 anos com o seu padrasto. É no mínimo incomum. Era uma família inusitada, mas os próximos 5 anos todos eles viveram em paz sobre o mesmo teto. O dia a dia da casa era mais ou menos assim. O Derek, antes de se casar com a tia da Michelle, porque sim, os dois se casaram durante esses 5 anos, a Michelle até postou fotos desse casamento nas redes sociais dela. Ele trabalhava na área de TI, mas no momento ele estava desempregado, então ele passava bastante tempo em casa. A Michelle estudava muito, ela era muito estudiosa, passava bastante tempo na universidade, mas ela também ajudava nas tarefas domésticas, ela limpava, cozinhava a casa, e até uma das primas dela disse que ela era tipo uma terceira mãe para ela. E a tia da Michelle trabalhava muito, porque ela era a pessoa que garantia o sustento de praticamente todo mundo ali da casa, né? Ela trabalhava em outra cidade que ficava a pelo menos 100 quilômetros e era mais ou menos uma viagem de 80 minutos ali de Sydney, onde eles moravam. Então tinha períodos em que ela passava alguns dias fora, ou às vezes ela passava a noite inteira fora porque trabalhava de noite. Em 2016, a Michelle já tinha se formado, ela estava fazendo outros cursos de inglês profissionalizantes, porque ela queria continuar morando na Austrália e estava investindo ali na carreira dela. Tudo ia bem até que uma tragédia aconteceu. E ela simplesmente desapareceu do dia para a noite. Inclusive, vamos falar um pouco sobre o passo a passo da Michelle no dia que ela desapareceu. Segundo os policiais, uma das últimas aparições públicas da Michelle aconteceu no dia 21 de abril. Alguns colegas da universidade viram ela lá, saindo da universidade já de tarde, e ela falou que ela passaria em tipo um centro comercial para fazer algumas compras. Ela foi pega em algumas câmeras de segurança, tanto no ponto de ônibus, nos pontos de metrô e dentro dessa loja de departamentos, fazendo algumas compras. Essas foram as últimas imagens da Michelle antes dela desaparecer. Por volta das 4h30 da tarde, ela voltou para casa e naquele dia só tinha ela e o seu tio Derek em casa, porque aquela era uma daquelas semanas em que a tia da Michelle estava trabalhando vários dias seguidos na outra cidade, então ela não voltaria para casa tão cedo. E como era algum tipo de feriado prolongado, os 2 primos da Michelle também ficariam fora de casa. Segundo registros do celular da Michelle, ela ficou acordada ali mais ou menos até uma meia-noite, conversando com alguns amigos, e depois disso ela parou de responder mensagens, ela parou de atualizar suas redes sociais e ninguém mais ouviu falar dela.
No dia seguinte, a sua tia tentou ligar pra ela, porque as duas se comunicavam praticamente todos os dias, e a Michelle não atendeu. Naquele momento, a tia não ficou preocupada, porque ela pensou, como é feriado, ela pode ter saído com alguns amigos, não tá perto do telefone, beleza. E foi só depois da tia dela chegar em casa, alguns dias depois, do dia 25, que ela se tocou que a Michelle não tinha voltado pra casa, que ela tava desaparecida, e ela levou o seu namorado, que o namorado na verdade era tipo o marido dela na época, né? O tio Derek junto pra delegacia pra falar que ela tava desaparecida. Quando a sua tia e o Derek foram questionados pela polícia sobre quem poderia ter alguma coisa contra a Michelle, etc., eles responderam o seguinte: segundo algumas fontes que eu vi, o Derek monopolizava a conversa, ele falava que a Michelle tinha baixado alguns aplicativos de namoro nos últimos tempos, que ela parecia estar saindo com um novo namorado, já fazia uns 2 meses, um australiano estrangeiro que ela conheceu pelo Facebook, não sei, tem várias informações conflitantes aqui. E ele também gostou de ressaltar pra polícia que a Michelle era uma menina que gostava muito de festas, de beber, de baladas e que gostava muito de namorar por aí. O que era uma informação tudo muito nova ali pro resto da família e pros amigos dela, porque como eu disse antes, ela era uma menina muito certinha, muito estudiosa e ela nem saía de casa sem casaco. Mas de qualquer forma, vai que ela tinha um namorado secreto mesmo, né? Então a polícia foi investigar, mas não encontrou nenhum registro de um possível namorado nas suas redes sociais. Então a polícia começou a suspeitar da única pessoa que estava presente no dia em que a menina desapareceu, que é o tio Derek. Ele não tinha um álibi consistente, ele chegou até a falar pra polícia que ele tinha saído naquela noite em que ela desapareceu pra encontrar com os amigos, mas ele não sabia dizer quem eram esses amigos ou pra onde eles tinham ido. E depois surgiu a evidência mais incriminadora de todas, que são as imagens do carro dele entrando no Parque Nacional horas antes do corpo da Michelle ser encontrado, e também encontraram alguns registros telefônicos do Derek demonstrando que ele estava ali naquela região do Parque Nacional no momento em que a Michelle foi deixada lá. Então depois disso ele foi preso e acusado pelo assassinato da Michelle. E depois de vários dias de conversa com a polícia, julgamento após julgamento, o Derek finalmente confessou as suas acusações. E ele contou várias histórias diferentes do que ele fez com ela e por que ele fez isso com ela. O julgamento do caso da Michelle Lang começou no dia 29 de junho de 2016. E foi durante esse processo de julgamento que a polícia conseguiu juntar várias evidências físicas, testemunhas que foram encontradas falando do relacionamento do Derek com a sua sobrinha Michelle e os próprios depoimentos do Derek, né? A polícia foi amarrando tudo isso e conseguiu montar um quebra-cabeça que explicava mais ou menos o que aconteceu. Eles descobriram que muito antes dessa tragédia acontecer, que o Derek já tinha diversas fantasias sexuais envolvendo a Michelle. Inclusive, ele admitiu em tribunal que sentia uma atração gigante pela Michelle, que era teoricamente a sua sobrinha, e que ele instalou várias câmeras secretas pela casa para filmar a Michelle sem o seu consentimento. Então, às vezes, ele se oferecia a esquentar a água do banho antes que ela entrasse, e aí durante esse tempo ele instalava algumas câmeras secretas para filmar ela durante o banho, para filmar ela no banheiro. E a polícia também encontrou no seu celular diversas fotos e vídeos do Derek entrando no quarto não só da Michelle, mas da sua enteada, da prima da Michelle, né, que não teve a sua identidade revelada ao público, né, entrando no quarto delas e se tocando inapropriadamente, digamos assim. Eram vídeos de 30 segundos a 2 minutos e eles foram todos encontrados no seu celular, evidências extremamente incriminadoras. E ele fazia esse tipo de coisa há anos. Ele era um perigo para todas as mulheres naquela casa. Já fazia 5 anos que a Michelle estava morando com eles. E a polícia acredita que ele estava esperando apenas uma oportunidade para agir ainda mais sob a sua atração na Michelle.
E essa oportunidade chegou quando um feriado estendido lá na Austrália, que aconteceria entre os dias 21 e 24 de abril, ninguém estaria em casa, só o Derek e a Michelle. A tia, né, foi trabalhar, os primos não estariam lá, então estariam só os dois e era a oportunidade perfeita, segundo o Derek, para cometer um crime. A polícia acredita que na manhã do dia 22 de abril, o Derek entrou no quarto da Michelle e ele já... Como eu posso dizer isso sem ser extremamente violento? Ele atacou a Michelle, colocou mordaças na sua boca, amarrou suas mãos, suas pernas e abusou dela sexualmente. Durante todo esse ataque, o Derek tirou pelo menos 19 fotos e vídeos do processo terríveis, só que o que é importante vocês saberem é que na época a polícia não tinha encontrado esses vídeos, ele tinha colocado em um pendrive que só apareceria 2 anos depois, mas eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre isso. Então, na época, a polícia não sabia que ele tinha abusado da Michelle, e nem o tamanho da violência que ele tinha cometido contra ela. Depois de fazer tudo isso, o Derek sabia que não poderia deixar a Michelle viva, porque obviamente os dois se conheciam, ela poderia contar pra tia, ela poderia contar pra polícia, ela tinha todos os dados dele, então ele sabia que ele tinha que se livrar da Michelle. Foi então que ele pegou uma faca e ele deu pelo menos 30 facadas na Michelle. Parece que ele quis ser especialmente violento durante esse ato. Ele deu mais facadas do que precisava, era um overkill. E incrivelmente, durante esse processo, quando a Michelle já tinha desfalecido, né, a prima da Michelle entrou na casa. Ela entrou na casa, só que os dois, o Derek e a Michelle, estavam trancados e no banheiro ou num dos quartos. E quando a prima chegou, ela passou algumas horas lá, ela só estava coletando alguns pertences porque ela ia sair de novo. E ela tinha visto os chinelos da Michelle na porta, achava que ela estava lá. E quando ela foi tentar entrar no banheiro, o Derek estava lá, passou 3 horas dentro do banheiro e ele falou para a prima da Michelle que ela não deveria entrar, que tava, sei lá, com um problema de encanação, que tava cheirando mal e que não era para ela usar o banheiro. Então, durante todo esse tempo, a prima da Michelle estava em casa com a Michelle sem vida no mesmo ambiente. Teve algum momento em que a prima da Michelle até bateu na porta do banheiro, onde provavelmente estava o Derek e a Michelle sem vida, pedindo que o seu padrasto pegasse um shampoo pra ela. O Derek pegou, abriu a porta minimamente e entregou pra prima da Michelle, que saiu novamente de casa. E aí, na madrugada do dia 24, tudo indica que o Derek não tinha planejado essa história direito, ele não sabia o que fazer com o corpo da Michelle, então ele colocou ela num saco plástico, colocou no porta-malas do seu carro e dirigiu até o Parque Nacional e decidiu jogá-la no Lago Marmora, com a esperança de que ninguém a encontrasse. O que não foi o caso, porque a Michelle foi encontrada apenas 3 horas depois de ser deixada nesse local. No dia seguinte, a tia da Michelle chegou em casa, ela notou que a casa estava especialmente limpa, porque o Derek tinha limpado tudo para que a tia nem suspeitasse que tivesse acontecido alguma coisa, e ela viu que a Michelle estava desaparecida. Ela ficou absolutamente assustada, ela conhecia muito bem a Michelle, sabia que ela não ia desaparecer sem falar nada para os seus familiares, e quis ir imediatamente para a polícia. Durante o julgamento do Derek, uma das coisas que ele alegou, apesar de ter confessado seus crimes, ele disse que no dia do ataque ele estava sob o efeito de 2 drogas sintéticas e que por algum motivo ele não lembrava nada do que ele tinha feito. Ele falou que ele fazia o uso de drogas regularmente porque ele estava extremamente deprimido por não ter trabalho, por estar desempregado e que ele gastava milhares de dólares por semana em drogas. Ele também disse que durante o crime, no dia do crime, ele apagou diversas vezes, só lembrava de alguns flashes do que estava acontecendo, que ele estava extremamente assustado sobre isso. Mas os promotores do caso falaram que o testemunho do Derek era extremamente inconsistente, porque ele foi pego em diversas câmeras de segurança no Parque Nacional e ele parecia estar calmo e ciente do que ele estava fazendo no momento em que ele quis se livrar do corpo da Michelle. Isso aí é um passo a mais, né? Ele planejou
planejou o que ele ia fazer, ele carregou o corpo até lá, ele sabia que ele deveria esconder o corpo, então a promotoria falou que ele estava ciente dos seus atos naquela época. Sem contar centenas de fotos e vídeos que foram encontrados no celular dele durante um período de 5 anos. Será que em todos esses momentos ele tinha usado substâncias ilícitas e não sabia o que ele estava fazendo? Ou era uma coisa meio premeditada? Um psicólogo forense que trabalhou no caso, ele também testemunhou dizendo que o tipo de substância que ele alega ter tomado não causaria perda de memória. Eu não tô falando o nome da substância porque eu tenho medo de censurar esse vídeo, mas é aquela substância que é fabricada no seriado Breaking Bad. E no tribunal ficou estabelecido que o método utilizado pelo Derek foi extremamente cruel e ele filmou todo o seu ato, né? O que demonstra que ele tinha vontade de ver o que ele tinha feito depois, que era uma coisa que trazia prazer para ele, toda essa violência. Então ficou um consenso geral de que ele estava ciente do que ele fazia e ele tinha premeditado suas ações. A mãe da Michelle tinha viajado da China para a Austrália para acompanhar todo esse caso, ela estava devastada e ela tinha pedido para o júri, quer dizer, para a juíza, né, que ela impusesse a sentença de prisão perpétua, porque na época a Austrália não tinha pena de morte, ainda não tem. A mãe contou que a vida dela virou de cabeça para baixo desde que a sua filha única tinha falecido. Ela falou que o seu relacionamento com a sua irmã também tinha sido completamente destruído. A tia da Michelle se sentia extremamente culpada porque foi o marido dela, né, que cometeu esses crimes. Então ela estava se culpando por ter colocado um monstro dentro de casa. E a juíza acabou sentenciando o Derek a 46 anos de prisão, que era a quantidade máxima que ela podia dar na época pelos crimes que ela sabia que ele tinha cometido. E ele ficaria sem fiança na prisão por pelo menos 34 anos e 6 meses. Ele não pegou prisão perpétua só porque não encontraram as imagens gravadas durante o crime, em que teve, tipo, violência extrema, senão ele teria pegado prisão perpétua. Mas então, é agora que vocês ficam mind blown. Esse não é o fim do caso, acontece uma coisa muito mais louca depois. Depois de 2 anos dessa sentença, uma senhora vai visitar a sua mãe, que é uma velhinha com doença de Alzheimer, provavelmente num asilo, e quando ela encontra com a sua mãe está segurando um pendrive USB. Isso foi em novembro de 2019. Como a sua mãe tinha Alzheimer, essa senhora decide pegar o pendrive, colocar no computador e ver o que tinha ali, porque ela nem sabia como a mãe dela tinha conseguido esse pendrive. Gente, eu tenho uma avó que tem Alzheimer e realmente é inexplicável. Não tem como descobrir se o Alzheimer já estiver num estado muito avançado. A pessoa que tem Alzheimer não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, quando essa senhora foi ver o conteúdo do pendrive, ela encontrou um total de 9 arquivos de vídeo e 13 arquivos de imagens terríveis. Ela falou que ela assistiu tudo e ela ficou traumatizada para sempre, porque todos esses vídeos mostravam o processo desde o Derek entrando no quarto da Michelle até o momento em que ela estava desfalecida. E teve tantos requintes de crueldade durante esse processo que eu não vou nem mencionar. Ela obviamente ficou horrorizada, mandou essas imagens para a polícia e a polícia confirmou que era do caso da Michelle Lang. Então eles reabriram esse caso em fevereiro de 2001, super recente. E durante esse novo julgamento, a juíza ficou horrorizada, era a mesma juíza do primeiro caso, e ela até mencionou que se ela soubesse tudo isso que aconteceu durante as imagens, no momento do primeiro julgamento, que ela teria sentenciado o Derek à prisão perpétua. Só que, agora, com essas novas evidências, ela conseguiu condenar o Derek, sim, a mais 20 anos de prisão, só que por algum problema da lei, que eu sei que tem alguma coisa, eu não vou explicar pra vocês, porque nem eu sei exatamente como é que é, mas eu sei que se a pessoa é condenada em 2... Meu Deus, alguém do direito me ajuda. Mas se alguém é condenada em 2 julgamentos diferentes, parece que não dá pra somar esses 20 anos a pena que já tinha sido estabelecida antes. Então, esses 20 anos estavam sendo acrescentados, mas eles ficavam, tipo...
Ele foi condenado a 46 anos e agora a 20, só que ele cumpriria apenas 46 anos porque foram sentenças dadas ao mesmo tempo, assim, ele estava cumprindo os dois crimes ao mesmo tempo. Pelo menos o seu período sem liberdade condicional aumentou de 34 anos para 36,5, então 2 anos e meio a mais. Mas de qualquer forma, a juíza do caso falou o seguinte: muito frequentemente os homens, e quase sempre são os homens, tratam as mulheres como nada mais do que um objeto a ser usado para a gratificação sexual, desconsiderando os direitos das mulheres e a integridade da sua escolha pessoal. O infrator deve servir de exemplo para os demais de que essa atitude é muito errada e o crime que ocorrer em consequência dela será severamente punida. E agora o Derek continua servindo sua sentença e ele vai ser elegível para a liberdade condicional no dia 27 de outubro de 2052, o que para algumas pessoas não é exatamente uma vitória. Se vocês acharam esse caso interessante, por que vocês não assistem o último vídeo aqui que eu fiz na semana anterior, que é sobre o estripador de Delhi, que foi um notório criminoso lá da Índia que deixava corpos de pessoas sem cabeça bem na frente da prisão só pra zombar dos policiais. Eu preciso sair de casa, por isso que eu tô correndo com essa outro, mas não se vocês tiverem medo de dormir de noite, não se esqueçam de se manter cafeinados. Até a próxima semana.